Este é um caso que analisamos agora com João Massano, advogado. Bom dia, antes de mais, obrigada pela disponibilidade. O que é que representa para as famílias uma decisão destas, o pagamento de uma indenização de 100 mil euros por parte do Estado português à própria mulher? Eu creio que aqui é muito importante sublinhar, primeiro, que há uma instância europeia que tem uma intervenção num processo e que, de facto, faz o Estado português repensar a posição que foi assumida judicialmente. Ou seja, o Supremo não tinha aceito a pretensão da senhora. É preciso explicar que o casal morou em França e que, na sequência do divórcio, houve uma decisão do Tribunal francês que condenou o ex-marido a pagar uma quantia de 170 mil euros. Sucede que o ex-marido não aceitou essa decisão, veio para Portugal, não cumpriu o que foi decidido pelo Tribunal francês e a senhora viu-se obrigada a vir a Portugal, reconhecer os seus direitos e pedir o pagamento do valor que lhe foi reconhecido em França. Foi nessa sequência que depois eu considero que surge o mais importante, que é, há uma primeira decisão da relação que confirma o que se passou no Supremo, mas o que é mais importante aqui de sublinhar é os princípios que estão por detrás de tudo isto. Ou seja, alguém que ao longo de uma vida, porque estamos a falar de um casal que se divorcia relativamente tarde, depois dos 60 anos, que há uma... Tiveram juntos 40 anos. 40 anos, portanto, tiveram juntos 40 anos e acabam por, no final, chegar a uma conclusão, que já não havia possibilidades de viverem em comum e a senhora entende que tem direito a uma compensação porque toda a vida foi o suporte familiar e que permitiu ao marido trabalhar e ter o tal sucesso económico e profissional que teve durante a sua vida. Isto salienta que, por um lado, o papel daquele cônjuge que abdica de uma vida profissional para avançar o marido ou a mulher tem direito a uma compensação. Nós, em direito, falamos de uma coisa que é a perda de chance, ou seja, ela podia ter tido uma carreira profissional e não teve, e por isso abdica do que poderia ter tido e dedica-se à família e ao que é o suporte familiar. Este é um caso muito semelhante a muitos cá em Portugal até há anos atrás. Até há anos atrás. E mesmo hoje em dia, o cônjuge que abdica do sucesso profissional e de trabalhar para dar o suporte familiar aos filhos e ao marido ou à mulher, tem direito a uma compensação e deve ter direito a uma compensação se o casamento terminar, porque ao fim e ao cabo foi ela ou ele que deram a estabilidade à outra parte para poder ter o sucesso que teve. E é isso que é importante, os sacrifícios familiares têm que ser compensados. Mas isto é um caso frequente? Este tipo de indenizações é frequente em Portugal? Não é frequente, mas tem ocorrido este tipo de situações porque tem que se atender sempre que há um casamento. Não estamos a falar de um casamento de uma semana. Um casamento de uma semana não cria essa expectativa na outra parte. Agora estamos a falar de uma relação de longa duração ou de uma duração relativamente longa. É óbvio que há prejuízo para a parte que se sacrifica e há benefício para a parte que não tem que se sacrificar em prol dos filhos ou da casa e pode continuar a sua carreira profissional, porque uma coisa diferente é uma pessoa estar a trabalhar e a pensar como é que estão os meus filhos, o que é que vai acontecer, quem é que se preocupa com eles. Outra coisa é saber que tem em casa alguém que assegura essa estabilidade familiar e assegura a educação dos filhos, e isso é algo que é incalculável e que deve ser valorado na medida do possível pela Justiça, e tem sido cada vez mais. Eu acho que as decisões judiciais têm ponderado a importância do núcleo familiar, seja ele qual for, porque estamos também em mutação no direito à família, mas a importância da estabilidade familiar para o sucesso daquele que continua a trabalhar e daquele que não continua a trabalhar têm que ser ponderados numa eventual cessação do casamento. No fim do casamento tem que se pensar como é que ficam as duas partes e se é justo que a parte que toda a vida se dedicou à família tenha o prejuízo de não ter trabalho, por exemplo. Imagina o que é uma pessoa com 60 anos entrar no mercado de trabalho, hoje em dia. Isto também dá uma ideia de que o Tribunal Europeu impôs-se aos tribunais portugueses. Sim, cada vez mais também, e a maior parte das decisões contra Portugal tem sido por causa da morosidade da Justiça, em que as pessoas vão ao Tribunal Europeu e dizer em Portugal demoramos muito tempo a decidir as coisas, portanto façam algo... desta instância. Exatamente, e recorre-se à instância europeia, e cada vez mais as pessoas têm que perceber que nós estamos integrados num sistema que é europeu e que, mesmo que se sintam lesadas pela Justiça portuguesa, como tantas vezes se ouve falar, há sempre a possibilidade de recorrer a uma instância europeia que pode condenar o Estado português e pode reconhecer a justiça que as pessoas podem achar que têm e que o sistema judicial português não lhes deu razão.
por ao vivo. João Massano, muito obrigada pela disponibilidade Muito obrigado, neste Diário da Daniela. Manhã. Bom dia, boa semana. Bom dia, obrigado.